chamei Pedro. Aleluia. Então neste momento, meus irmãos, o Senhor está dizendo para nós aqui: Pedro duvidou, Pedro sentiu medo, Pedro pode ter se arrependido, se arrependeu. Imagine Pedro: para que eu fui inventar de falar para Jesus, manda aí ir contigo? Oh meu Deus. Mas não, meus irmãos, muitas das vezes a gente limitamos o nosso Deus e nós achamos que o sobrenatural não é para nós. O sobrenatural, o milagre, o extraordinário nós não vamos viver. Meu irmão, não deixe o inimigo roubar isso de você. Você vai viver sim o sobrenatural de Deus. Se você tem um ato de fé, você romper a atmosfera, você vai ter e você vai viver o milagre que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. Então Ele está mostrando: hoje você vai fazer parte da tripulação que está no barco? Ou você vai ser Pedro e caminhar sobre as águas? Hoje você tem que ter uma atitude: Senhor, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais viver nesse barco, porque eu sei que se eu ficar no barco, o barco pode tombar, eu posso morrer afogado. Mas se tu mandou eu ir contigo, eu caminhei por cima das águas, porque meu alvo é Jesus Cristo e o Senhor é quem me sustenta. Aleluia. Ele é a nossa base, Ele que nos sustenta, meus irmãos. Então muitas das vezes a gente não vivemos o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós não queremos dar o primeiro passo. Deus fala: dá um passo até mim que eu darei 1000 até vós. Então nós temos que ter de bom ânimo, nós temos que romper essa camada que está sobre nós, e nós não queremos viver o milagre do Senhor. O Senhor está dizendo aqui nesta noite, deixando bem claro: poucos vão viver o milagre, muitos vão ver o milagre. Então eu quero fazer parte daquele que vai viver o milagre. Você quer viver o milagre do Senhor Jesus Cristo? Você quer viver o milagre que o Senhor tem para você? Então rompe aquilo que os outros não rompem. Aleluia. Então o Senhor está dizendo que aquele que vive milagre, meus irmãos, ele vai ver o sobrenatural do Senhor. Mas na caminhada, nos passos ministerial, na sua vida, você vai ter vento que vai soprar do teu lado para tirar o teu foco. A tempestade vai vir mesmo para tentar tirar o teu foco. As ondas vão querer te submergir, as ondas vão querer te parar de todo jeito. Mas a ordem foi do Senhor Jesus Cristo: vem Pedro, caminha sobre as águas. Quando você estiver sendo dependente somente de mim, a tempestade pode se levantar, o vento pode se levantar, mas você vai caminhar sobre as águas, e eu vou dar vitória para o meu nome ser glorificado. Aleluia. Quer viver o sobrenatural do Senhor Jesus? Quer que Deus entre no meio dessa tempestade? Quer que Deus te alcance lá no meio? Porque o Senhor, se Ele quisesse fazer um milagre na beira, no começo, porque não importa como começou, importa é como vai terminar. Porque o encontro do Senhor foi no meio. O Senhor disse para os seus discípulos: nós vamos passar para o outro lado, nós vamos passar para outra margem. Ele sustentou essa palavra dizendo: você vai passar do outro lado cantando o hino da vitória. Aleluia. Ele não falou: eu vou te livrar da tempestade. Ele falou: no meio nós se encontra. No meio do que? No meio da tribulação, no meio da adversidade, no meio da correria, no meio da sua aflição, o Senhor Jesus Cristo vem de encontro dizendo: eu tenho um controle de tudo. É eu quem mando no vento, é eu quem mando no mar. Então se aquieta mar, se aquieta vento. Sabe por quê? Porque o vento e o mar têm que obedecer àquele, o Criador Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, por que que o sobrenatural não acontece mais nas nossas vidas? Por que que as coisas não acontecem mais sobre as nossas vidas? Porque nós muitas das vezes nós queremos ficar dentro do barco. Nós queremos somente ficar avistando o milagre do próximo. Nós só queremos ver o Jesus andando sobre as águas, mas Ele não veio para mim, Ele veio para todos, todos que têm fé e crê, aleluia, que vai viver o sobrenatural de Deus, vai viver o sobrenatural de Deus. Então neste momento, Ele está nos ensinando aqui, meus irmãos. Quer viver o extraordinário do Senhor Jesus? Quer viver o milagre? Quer que Deus acalme essa tempestade? Quer que o Senhor esteja um encontro contigo no meio do mar?
quer que Ele esteja um encontro contigo no meio dessa prova e te dá vitória. Então tome um passo de fé hoje, esta noite. Rompe a atmosfera, rompe aquilo que está te prendendo, rompe esse barco, a sua zona de conforto, e saia ao encontro do Mestre, porque Ele vai te sustentar em nome de Jesus. Ah, mas a tempestade pode vir me assolar, as águas podem vir me submergir, as coisas podem sair do meu controle, como Pedro. Pedro não tinha controle de nada. Até o momento que ele estava no barco, ele tinha controle ainda alguma coisa, ambas partes, vamos falar assim. Ele tinha controle porque ele era pescador, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia. Então, a partir do momento que a gente entra numa área que a gente não tem controle de nada, que a gente não consegue fazer nada, só se debater, né? Se nós entrar no mar, só se debater, esperar um milagre. Então, neste momento, Pedro entra sobre essa área do mar, dizendo assim: se o Senhor Jesus ordenou uma palavra sobre a minha vida, eu creio que Ele vai me sustentar. Mesmo diante de Pedro tendo medo, querendo voltar sobre a sua palavra, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu vou te sustentar, Pedro. Sabe por quê? Porque a minha palavra não volta atrás. O do homem pode até voltar atrás, a decisão do homem pode até voltar atrás, mas a minha decisão não volta atrás. A minha palavra não volta vazia, em nome de Jesus. Ele está dizendo que o homem é um do jeito, Jesus Cristo, o Criador, é de outro jeito, meus irmãos. A forma de Deus trabalhar é totalmente diferente. O Senhor deixou eles cansarem. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou eles lutarem contra o vento, contra a tempestade. Então por isso que muitas das vezes nós estamos em meio a uma luta, em meio a uma provação, e nós perguntamos para Deus: por que que tanto luto e nada acontece? Porque o Senhor está deixando você cansar. Porque quando você tirar a sua mão, o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo vai começar a acontecer sobre a sua vida. Aleluia. A partir do momento que nós tiramos a nossa mão, e aí você fala assim: ah, eu já não aguento mais, eu já estou fraco, eu já não aguento mais lutar contra essa tempestade, esse vento, eu não aguento mais. Então o Senhor Jesus Cristo fala: agora chegou minha hora, aleluia. Agora chegou a minha hora de poder operar um milagre. Sabe por quê? Se ele chegasse no momento que eles estavam lutando, tinha força ainda para lutar, eles falam: não, mestre, está tudo sob controle, nós somos pescadores, nós conhecemos o mar, nós conhecemos o vento, nós conhecemos. Aí o Senhor Jesus está dizendo: vocês podem até conhecer, mas quem é o Criador do vento, do mar, do barco e de vocês? Somente Jesus Cristo. Eu sou o Criador de todas as coisas, aleluia. Então quando o mestre manda, tem que obedecer. O vento tem que cessar, a tempestade tem que cessar. Meu irmão, o seu vento tem que cessar. Uma ordem liberada para o Senhor Jesus Cristo. Ele liberta uma palavra profética para você aqui esta noite. Esse vento tem que cessar, essa tempestade tem que cessar, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Ah, mas as coisas fugiram do controle. Meu irmão, nada foge do controle de Deus. Pode fugir humanamente, né? Ah, fugiu do meu controle, eu não consigo mais. Mas das mãos do Senhor Jesus Cristo, nada foge do controle. As coisas, tudo tem que se encaixar. Sabe por quê? Porque tudo é feito pela mão dele, tudo é formado por ele, e tudo tem que ser feito conforme a vontade dele, aleluia, sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, que esta noite nós podemos sair do nosso barco, sair da nossa zona de conforto, sabe? Ah, está tudo sob controle, eu não quero ir na tempestade. Mas é no meio da tempestade que o Senhor nos ensina a ser dependente somente dele, ter uma intimidade genuína com ele, falando assim: Senhor, eu sou dependente de ti para todas as coisas. Eu não consigo dar um passo sem ti, Senhor Jesus. Se tu não for comigo, Pai amado, para onde eu irei? Pedro vai dizer. Então só ele tem a palavra da vida eterna para mim e para você aqui esta noite. Então nós temos que ter essa convicção, meus irmãos. Nós estamos andando sobre o mar. A partir do momento que nós perdemos o foco, a gente vai começar a afundar. Mas assim, quanto a gente ser dependente somente de Jesus Cristo, pegar sob as mãos do Senhor, nós vamos atravessar esse mar cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Porque o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo está aí para todos, meus irmãos. Mas para poder viver o sobrenatural,
muitas das vezes é doloroso, é dolorido. Muitas das vezes a gente temos que enfrentar batalhas que a gente não queremos.